Fala pessoal, beleza? Imagina agora numa situação de que você tenha um sistema modular. E esse sistema modular, ele não anda necessariamente na mesma versão que o seu banco de dados. Imagina o seguinte, você tem o seu banco de dados aqui, você tem sua aplicação que é dividida em módulos diferentes, tá? Ela não anda junto totalmente com o banco de dados. E aí você precisa criar algum recurso, e quando você cria esse recurso só vai funcionar depois que ele existir algum campo novo, alguma tabela nova nesse banco de dados. Mas você precisa liberar esse recurso mesmo assim. Então, você precisa pensar em um plano de compatibilidade do seu sistema para que quando você libere, se o usuário for usar alguma rotina que precisa de um campo no banco de dados e esse campo não existe ainda, o seu sistema não pode dar problema. Ele só tem que impedir a rotina falando assim, ó, atualize a versão do seu banco de dados para usar esse recurso. Entendeu? Vamos ver como que a gente vai fazer então para encontrar, para descobrir se dentro do banco de dados já existe o campo que você precisa ou então a tabela que você precisa. Dá uma olhada aqui na tela. Vamos começar fazendo uma pesquisa por tabelas. Como que a gente faz para descobrir se existe uma tabela dentro do banco de dados? Então você vai fazer um select from RDB, sempre começando com RDB, mas não é o database nesse momento. Agora vai ser Relations. Eu vou colocar o nome de R e aqui eu vou colocar r.rdb. Opa, RFB não. RFB é Receita Federal. RDB Relation ID. E o filtro que eu vou fazer vai ser R. Vou colocar aqui where r.rdb relation name igual ao nome que eu quero procurar. Então, como eu sei que eu tenho duas tabelas aqui nesse banco, que é atendimento e nome, eu vou colocar aqui atendimento, por exemplo. Eu só escrevi certinho, atendimento, certo. Então, vou dar F9 e aí eu consigo descobrir qual é o ID dessa tabela. Se ele retornou um ID é porque ele encontrou essa tabela dentro do banco de dados. Por exemplo, se eu tirar o O daqui, dar um F9, ele já não encontra nenhum ID. Portanto, na sua consulta, se você for fazer essa pesquisa aqui, se ele retornou algum valor dentro da coluna ID, pode saber que essa tabela existe. E aí você pode executar a sua rotina. Agora vamos para outra situação, que é encontrar onde um campo do banco de dados está, ou se está, se ele existe, né? Que, daí deixa eu tirar aqui esse cara daqui, tirar esse where daqui, e a tabela agora vai ser RDB Relation Fields. Vou colocar o apelido de RF, where rf.rdb field name seja igual a algum nome de campo. Eu sei que dentro da tabela nome, por exemplo, existe o campo posição. Então eu posso escrever aqui, ó, posição, e vou dar um F9. Deixa eu só colocar asterisco aqui, um F9. Então ele encontrou o nome posição dentro da tabela nome. Se esse campo posição tivesse dentro de mais alguma tabela, isso acontece muito, por exemplo, você tem uma tabela lá, você tem um banco de dados de atendimentos lá, né? Que dentro de cada atendimento você tem o código do cliente, e esse código do cliente também é referenciado em alguma tabela de faturamento, por exemplo, né? Então, onde esse campo, código do cliente, tiver referenciado, ele vai ser exibido aqui. Então, uma vez que você quer saber se um determinado campo está dentro de uma tabela, você tem que fazer um filtro composto, que daí seria o quê? Vou colocar um end aqui, rf.rdb relation name seja igual atendimento. Estou dizendo o quê? Que eu quero saber se existe o campo posição dentro da tabela atendimento. Opa, dei 2 cliques aqui, ele abriu a tabela. Se ele existe o campo posição dentro da tabela atendimento. Se ele existir, ele vai retornar alguma coisa aqui, que daí eu posso pegar rf.rdb percentual não, é e-commerce, é cifra. RDB, field name, field ID, e posso dar um F9 aqui, e aí ele vai me dizer se existe esse campo lá. Pelo jeito, eu escrevi alguma coisa errada aqui, ó. Posição na tabela atendimento.
No F9. Não encontrou. Vamos conferir aqui, ó. Atendimento. Ah, ele não tem posição. Posição é na tabela nome. Beleza. Aqui eu tenho ID, ID cliente, data e valor. Então vamos pesquisar o campo data, ao invés de posição. Dou um F9. Agora sim, encontrei qual é o ID desse campo na tabela atendimento. Aqui a gente já tem uma possibilidade. Então, sua aplicação vai precisar executar uma rotina nova e você precisa saber, antes de executar essa rotina, se esse campo existe na tabela, é esse select aqui que você vai executar. E aí você pode colocar parâmetro aqui, né? Ao invés de colocar assim, eu posso colocar dois pontos, P, nome, tabela, ou somente tabela, você escolhe aí. E o outro parâmetro, P, nome, campo, por exemplo, ou somente campo, você escolhe. Quando eu der F9, aí eu digito aqui qual é o nome de cada informação dessas aqui, tá? Outra coisa que é interessante é que se a sua rotina depende de alguma procedure que você criou, ou talvez essa procedure ainda não esteja criada dentro do banco, você precisa saber se ela existe antes de executar, senão ele vai falar que essa procedure não existe. Como que você faria? Aí já outra tabela. Seria como? Deixa eu apagar isso aqui, e aí a tabela agora é RDB Procedures. RDB Procedures, vou colocar o apelido de P de Procedure, where p.rdb procedure name seja igual sp underline, por exemplo, colocar entre aspas simples, né? sp underline teste, sabe? Se essa procedure existir, ele vai retornar algum ID, procedure ID, ou eu posso mandar retornar o próprio nome da procedure. Se ele retornar nulo ou retornar a query vazia, você sabe que essa procedure ainda não existe, você não pode executar o comando dentro da sua aplicação. Inclusive, isso aqui não é útil somente para você descobrir se um campo existe dentro de uma tabela, mas, por exemplo, para você pesquisar todos os lugares onde esse campo está referenciado, que daí você colocaria naquela situação lá, por exemplo, RDB Fields, RF, aliás, Fields não, Relation Fields, tá? Relation Fields, RF, e aí eu posso colocar aqui, onde o RDB, rf.rdb, opa, não ficou ponto aqui, RDB Field Name seja igual a menino. Então, como eu disse, qualquer lugar que você queira saber onde esse campo foi relacionado, basta pesquisar pelo nome do campo sem colocar o nome do relation name, né, que é o nome da tabela, e aí você vai descobrir em todas as tabelas. E aí, para isso, você vai selecionar aqui, ó, rf.rdb, né, sempre com RDB no começo, field name e relation name. Listei esses dois campos aqui, ele vai mostrar onde tem o campo menino. Em todas as tabelas que tem dentro do banco de dados, ele vai fazer uma pesquisa para saber onde esse campo foi listado. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí se você gostou do assunto. Se você não gostou, puxa vida, deixa um comentário aí e faz uma sugestão. Tem uma lista grande já de sugestões, mas a sugestão sua é sempre bem-vinda, beleza? Vou ficando por aqui então, até quarta-feira e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.